Eu tô completamente obcecado por essa série. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a série da Rainha Charlotte, uma história de Bridgerton. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Eu falo de cultura pop, de filmes, de séries, de música. Eu faço vários reviews aqui no canal, eu faço vários reviews também. Gente, saiu o spin-off, né, de Bridgerton, contando a história da Rainha Charlotte. Eu tava muito ansioso pra ver. A Rainha Charlotte, né, a gente já conhece da série de Bridgerton. Ela é a rainha, aquela rainha excêntrica, meio doida, entediada, que é bem respeitada e tal. E a gente viu, né, um pouquinho da história dela nessa série, um pouquinho da história do rei George, que é o marido dela, né, que é o rei da Inglaterra. Esse spin-off resolveram contar a história deles, de como eles se conheceram, como foi o casamento deles, contar todo o background, né? Não só da rainha e do rei, como de outros personagens icônicos que a gente já conhece de Bridgerton. E vamos comentar um pouco sobre eles nesse vídeo. Gente, eu tô completamente obcecado por essa série, assim. Cara, eu demorei um pouco pra assistir ela, porque eu não queria que acabasse, né? Porque são só 6 episódios. Eu sou muito fã de Bridgerton, assim, desde a primeira temporada. Não li os livros, porque eu até tentei ler os livros, mas não é uma leitura assim que não me conectei tanto assim com os livros, mas a série eu amo demais. E nessa minissérie conhecemos a história da Rainha Charlotte, que na verdade o irmão dela vendeu ela, né, para se casar com o rei George, para ela ser a rainha da Inglaterra. E vimos que na verdade ela não é inglesa, ela é alemã, ela veio da Alemanha. Eles falam muito na série sobre o grande experimento, a princesa que viúva, que é a mãe do rei George, ela e o pessoal do parlamento e tal, que nada mais é do que misturar, né, as pessoas brancas, as pessoas pretas, para unificar as raças, né. Daí conhecemos a Charlotte. Gente, ela é idêntica, a atriz que faz ela jovem é idêntica à atriz da série de Bridgerton, tipo, elas são muito parecidas. Eu amei a caracterização dos personagens, porque, tipo, a gente vê a Rainha Charlotte, o Rei George, a Lady Danbury, a Violet Bridgerton, o Brisley, e eles são muito parecidos, assim, com os atores já mais velhos, né? E conhecemos a Charlotte, né, que ela não queria se casar desse jeito, ela não queria ser rainha e tal, e ela se vê muito pressionada, né? Então nessa hora a gente é uma cena linda, assim, que eu amo demais. E daí ela tentando pular um muro, e daí ele chega, conversa com ela, e ela, tipo, não sabe que é ele, e ela super trata ele mal. A gente é muito engraçado essa cena. Daí, quando ela olha assim pra ele, que ela vê que ele é o rei George, amor, ela fica completamente apaixonada, não só ela, como eu, como todo mundo que assistiu essa série. Gente, o rei George, ele é lindo. Gente, gente, que ator é esse? Na hora que ele chega, só um sorriso que ele dá pra ela, amor. Sim, é assim que eu digo pra você. Sim. Gente, assim, eu tô obcecado por ele, tá? Ele é muito lindo. E ele é um ótimo ator também, então a conexão deles dois é incrível, gente. Eu nunca vi um casal assim, acho que desde a primeira temporada de Bridgerton, eu não vejo um casal que funcionou tanto, que tem tanta química, assim, que faz a gente suspirar, assim, pelo casal. Eles dois são muito fofos juntos, muito lindos juntos, eu amei demais esse casal. E daí ela se casa com ele, e ela, tipo assim, já tá completamente apaixonada por ele. E tem esse grande mistério, né, porque em Bridgerton a gente vê que ele tem uma doença, né, eles falam que ele tem uma doença mental. Daí quando eles se casam, ela vai morar no castelo e ele vai morar em outro. Tipo, ele não quer de jeito nenhum ficar perto dela, ele não quer consumar o casamento, tipo, ele não quer passar a lua de mel com ela e tal. Ele faz de tudo pra ficar, tipo, longe dela, e ela fica frustrada porque ela fica sozinha num castelo gigantesco, com um monte de criado, tipo assim, completamente solitária. Daí a mãe dele fala que ele tem um problema, tipo, as pessoas do parlamento sabem, a gente fica se perguntando o que que é. Daí a gente descobre, a gente já tinha visto um pouquinho na série de Bridgerton, mas é tipo uma doença mental que, pela pressão, né, dele ser o rei, pela pressão da coroa, desde que ele nasceu, ele foi sempre muito pressionado, né, pra ser o rei, pra servir a coroa, meio que fugir, assim, da realidade. Às vezes ele era ele, às vezes ele inventava, tipo, vivendo de vários mundos que ele criou na cabeça dele. Ela descobre, ela resolve, tipo, ficar do lado dele, ficar ajudando ele. Naquela época, né, ninguém conhecia esse tipo de doenças mentais, e a gente vê, né, que tem um doutor lá que faz, tipo, vários experimentos, assim, horríveis com ele, tipo, umas cenas horríveis, muito agoniantes, porque realmente naquela época era assim, né? E ele passa por esses experimentos, em vez de ficar melhor, ele meio que fica pior, sabe? Porque é uma coisa muito pesada.
E agora vamos falar da melhor personagem dessa série, né, da Lady Danbury. A gente já conhecia ela, né, da série de Bridgerton, que é uma mulher muito respeitada, muito rica, maravilhosa. A gente conhece um pouco do passado dela, a gente conhece o Lord Danbury, né, que era o marido dela. Cara, a história dela, assim, é incrível pra mim, assim, a melhor história. Com certeza é dela. Ela foi criada, né, desde que ela nasceu, ela foi prometida pro Lord Danbury e ela foi criada para ser a esposa dele. Ela já é da monarquia, ela é da monarquia africana, né, de Serra Leoa. E ela foi prometida pro Lord Danbury. Ele é um homem, assim, tipo, bem mais velho, assim, bem nojento. Tipo, na série tem várias cenas deles transando, gente, ai, uma cena horrível, assim, angustiante. E o que mais eu achei interessante, era uma vida muito ruim pra ela, mas ao mesmo tempo ela sempre, tipo, colocava ele pra cima, tentava fazer de tudo, assim, pra eles ter o título, né? Porque com a rainha Charlotte veio vários títulos, né, pras pessoas pretas também. Então, tipo, eles ganharam o título de Lorde, porque na verdade ele já tinha, né? Mas aí eles recebem o título, né, de Lorde. E ela sempre por trás, assim, fazendo de tudo pra acontecer, né? Ela sempre teve os planos dela, né, de continuar com o título, de fazer tudo acontecer pro povo dela. Ela sempre pensou no povo, sabe? Ela nunca pensou só nela, ou em como aquilo era ruim pra ela, como aquele casamento, tipo, ela nunca parou pra pensar nisso, assim. Ela nunca, tipo, se rebaixou por estar num casamento horrível, numa vida horrível. Ela sempre lutou muito pelo bem da sociedade, pelo bem das pessoas pretas, né, pelo povo dela. E eu amei, assim, muito. Eu amei a amizade dela com a rainha Charlotte. A gente vê, né, tipo, na série Bridgerton, elas já se conhecem e tudo, mas a gente vê essa amizade. Ela, tipo, é muito sincera e, gente, ela é maravilhosa, assim. Uma das minhas cenas favoritas é quando a Lady Danbury, ela quer dar o primeiro baile da temporada na casa dela, só que, tipo, nenhuma das pessoas da sociedade quer aparecer no baile, né, porque as pessoas são muito racistas, elas não gostam muito dela. Ela faz de tudo, né, pra ter esse baile. Ela meio que cria uma aliança com a princesa viúva, né, com a mãe do George, pra poder ela, tipo, continuar com o título dela, e a mãe do George quer que ela se aproxime da Charlotte para dar informações pra ela, né, pra saber se eles estão consumando o casamento, porque eles querem a todo custo que o rei George tenha um herdeiro com a Charlotte, né. Aí a princesa viúva quer saber ter informações, né, do que acontece lá no Palácio de Buckingham. Daí ela fala com a Lady Danbury e ela, tipo assim, gente, elas duas, assim, o embate delas duas, e ela é muito maravilhosa. Daí ela, tipo, nunca pede ajuda. Acontece várias coisas com ela na série e ela nunca pede ajuda pra rainha, né. E só que dessa vez ela pede, tipo, ela vai conversar com a rainha e a Charlotte tá tão apaixonada pelo George, ela tá muito ali, querendo saber o que tá acontecendo com ele, saber os segredos dele. Ela meio que, tipo assim, se fechou real, assim, no castelo, e naquela coisa, naquela obsessão que ela tá tendo com ele, sendo que ela, tipo, ainda não tinha parado pra pensar que ela era a rainha, sabe? Que ela podia fazer o que ela quisesse, porque ela era a rainha da Inglaterra. Daí a Lady Danbury vai conversar com ela e fala, tipo assim, cara, você é a rainha. Tipo assim, você fica... Pra que você tá ligando pros sentimentos de um homem, pra que você tá ligando pro homem, tipo, você é a rainha, você é a primeira de nós, né? Tipo, ela era a primeira do povo dela de ser rainha. Então, tipo assim, ela devia estar cuidando mais sobre o que ela devia fazer, né? Tipo, a inclusão das outras pessoas, tipo, o que realmente importava, né? Porque ela era a primeira rainha negra, então, assim, ela tava mais preocupada com o rei George do que, sabe, tipo assim, ajudar a Lady Danbury e todas as outras pessoas, né, do povo dela, enfim. A Lady Danbury daí estava assim na cara dela de realidade, e eu amei essa cena. Daí que ela se tocou, a Lady Danbury falou pra ela, tipo, os muros do seu castelo são altos demais, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ver através deles, né. Daí a Lady Danbury, né, e o marido dela, eles dão esse baile, daí a rainha e o rei George vão em pessoa no baile, daí vai todo mundo da sociedade também pro baile, gente, essa cena é linda. A outra coisa também que sempre rola em Bridgerton são as músicas, né? Que é todas em forma de orquestra e tal. E nessa série teve várias músicas. Teve música da Beyoncé, da Alicia Keys, da Whitney Houston, todas mulheres pretas, né? Some people want it all, but I don't want nothing at all. Ela tem essa representatividade em tudo, sabe? E é uma coisa incrível, que é principalmente por isso que eu amei demais. Vamos agora falar de uma coisa que eu amei também nessa série, que é a amizade da Lady Danbury com a Violet. O marido da Lady Danbury, ele morre, deixando várias contas, tipo assim, deixando ela sem nada. Ele tava assim tão vislumbrado por ser um lorde que ele acabou gastando todo o dinheiro
e meio que eles estavam pra perder o título, né? Porque ele tinha morrido e daí ela tava meio que sem nada. E como eu falei no começo do vídeo, né? Ela nunca teve uma vida própria. A bebida favorita dela era a bebida favorita dele. A cor favorita dela era a cor favorita dele. Então, tipo, tudo era sobre ele, não sobre ela. Quando ele morre, ela, tipo, começa a descobrir uma nova vida, né? Ela começa a se descobrir, ela começa a conhecer ela mesma, né? Saber os gostos dela, o que ela gosta. E daí ela conhece o pai da Violet, que eles têm um caso, e nisso ela meio que se descobre, assim, ela viu que sexo não era só uma coisa que ela devia fazer, né, uma coisa ruim que ela fazia, ela viu prazer nisso, e daí ela foi se descobrindo mais ainda. Aí depois disso, o Rudolph, que é o irmão da Charlotte, ele pediu ela em casamento, ele queria ficar com ela e tudo, e daí nele ela viu uma oportunidade, né, de, tipo, dele cuidar dela, dos filhos, dela não perder o título dela, né, dela não ficar, tipo, na rua, porque ela não tinha mais nada. Só que ela pergunta pra ele, né, tipo, se a gente se casasse, como seria? Daí ele começa a falar, né, de como seria quando ele se casasse. Daí ela se tocou que ela iria, tipo, casar com ele, ela iria viver tudo o que ela viveu no primeiro casamento dela, né, e ela falou, tipo, não. Tipo, ela escolheu o amor próprio dela, ela escolheu ela em primeiro lugar, e ela falou que ela nunca iria casar. Ela disse que ela nunca mais na vida dela casaria. É muito sobre isso essa série, não só sobre o amor entre duas pessoas, mas também sobre o amor próprio, sobre cumplicidade. Depois que a rainha Charlotte descobre que o George está doente, ela engravida, né, e daí ele tem, tipo, várias crises e tal, mas ela sempre acredita que o amor dela e ficando do lado dele, né, ele melhoraria. E realmente, gente, melhoraria sim. Meio que o gatilho dele, pra ele surtar e tudo, era coisas envolvendo a coroa, obrigações dele, tipo, isso mexia muito com ele ficava muito mal. Mas quando ele tava com ela, quando eles falavam deles, do futuro deles, ele sempre tava bem. E meio que ela era a âncora dele, sabe? E eu achei isso muito lindo. Meio que se ele talvez renunciasse a coroa e ficasse com ela, ele ficaria bem sempre, mas é impossível, né? A gente não mandava mais naquela época. Agora vamos falar de uma coisa que eu amei também dessa série, que eu preciso de um spin-off. Eu preciso do spin-off do romance de Reynolds e Brinsley. Gente, olha, assim, eu tô apaixonada por eles, tá? O Brinsley, né, que é aquela pessoa que fica, tipo, 24 horas do lado da rainha, aconselhando e sempre estando ali pra ajudar. E o Rei George tem o Reynolds, né, que renuncia a sua própria vida pra viver pela coroa, pra viver pelo rei, pela rainha. E eles, gente, eles têm um caso e é lindo eles dois juntos, assim, todas as cenas que eles estavam juntos, eu amei muito. Eu amei que o Brinsley, o ator que fez ele jovem, eu já conhecia ele, que ele fez o filho do Harry Potter na Criança Amaldiçoada na Broadway, tipo, a primeira versão da Broadway que teve, ele era o filho do Harry Potter. E ele é maravilhoso, gente, ele é muito talentoso. Eu amei o Reynolds também, é lindo, perfeito, maravilhoso. E, gente, no final, assim, aquele final ali me destruiu, porque no final, né, já aparecem eles mais velhos, né, e a rainha Charlotte pergunta pro Brinsley se ele nunca casou, se ele nunca teve uma família e tal. Daí ele fala, né, que ele não teve família, mas, assim, a gente sabe que ele viveu esse grande amor, né, porque eles dois, ao mesmo tempo que naquela época devia ser crime ser gay, e era errado eles dois terem esse relacionamento, eles sempre ficaram juntos e é muito lindo eles dois. E no final, quando ele tá tendo baile, e aí aparece eles novos, né, o Brinsley com o Reynolds dançando, daí aparece o Brinsley sozinho, o velho dançando sozinho. A gente, aquela cena me quebra assim de um jeito. Não explica na série o que aconteceu com o Reynolds, né, a gente meio que deduz que ele morreu, ou que ele foi embora, mas eles não ficam juntos assim, mas a gente vê que o amor ainda permanece, né, o Brinsley ainda ama ele, mesmo depois de tudo, dele já velho e tudo. Eu quero muito spin-off deles dois, tá no Netflix, preciso. Daí no final, né, a gente vê a amizade da Violet com a Lady Danbury, delas conversando sobre... Ela começa a sentir desejos e querer se descobrir novamente. Daí a Violet descobre que a Lady Danbury teve um caso com o pai dela, porque ela encontra ele, fazia chapéuzinhos de aniversário, e ele tinha dado um pra Lady Danbury, e a Violet viu na casa dela. Elas tomam um chá e elas meio que, tipo assim, a Violet dá a entender que já sabe,
mas é uma coisa, tipo, não dita, sabe? É uma coisa que fica, tipo, só entre olhares, fica uma coisa assim, só, tipo, indireta. Só que, tipo, isso não impede da Violet continuar sendo amiga dela, que ela meio perder a amizade dela por isso que aconteceu, né? E foi uma coisa muito boa que aconteceu com a Lady April, né? Que foi a primeira vez que ela podia assistir Desejo, que ela podia ser livre, né? E no final, a Rainha Charlotte e o Rei George, eles têm vários filhos. E ele fica bem doente, assim, depois, mas a gente vê, né, no final, naquela cena linda, que mesmo depois de tudo que aconteceu, ela ainda ama ele, eles ainda se amam, eles ainda são muito cúmplices, assim, sabe? E a gente vê que ela nunca deixou de amar ele, mesmo depois de tudo que aconteceu, né, e não deixou dessa cumplicidade dele. E, ai, gente, muito lindo, preciosíssimo demais. E é isso, eu estou aqui, né, obcecado, queria muito mais dessa série, mas, enfim, né, gente, eu amei, assim, essa spin-off foi tudo, assim, tudo. Eu já amo Bridgerton, né, mas esse spin-off, assim, elevou o nível da série, assim, de um jeito. Enfim, gente. E você? Me conta, você já assistiu? Me conta o que você achou, me conta seus personagens favoritos, o que você achou do Rei George, lindo, maravilhoso, gostoso, enfim. E é nessa que eu vou. Até o próximo vídeo. Tchau.